Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe, é curioso notar como existem vertentes do cristianismo que parecem, bem, muito diferentes entre si, não é mesmo? Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa análise teológica do neopentecostalismo. O nosso objetivo aqui é trazer um pouco de clareza, sabe? Usar a Bíblia como nossa bússola para entender as doutrinas e práticas que marcam esse movimento. E para começar essa nossa conversa, vamos usar uma pergunta que é, na verdade, o coração de tudo. O evangelho que é pregado e vivido por aí, ele serve a Deus ou serve ao eu? É exatamente essa a tensão que a gente vai explorar. A grande diferença entre uma fé que é centrada em Deus e uma que acaba sendo centrada em nós mesmos. Para guiar a gente nessa jornada, nosso roteiro está dividido em 5 pontos principais. Primeiro, vamos investigar se de fato estamos falando de um evangelho diferente. Depois, a gente vai analisar quem está realmente no centro dessa fé. Em seguida, vamos ver como a própria ideia de fé muda de figura. Aí vamos contrastar a mensagem da cruz com a do triunfo. E para fechar, faremos um chamado bem prático ao discernimento. Então, vamos lá, começando pelo primeiro ponto. Para a gente entender bem o cenário de hoje, é super importante dar um passo atrás e explorar as origens e as distinções que realmente definem o que é o neopentecostalismo. Bom, o neopentecostalismo, ele surge ali como um desdobramento do pentecostalismo clássico. Mas a grande virada, o ponto-chave, foi uma mudança de foco. A ênfase, que antes era toda na santidade, na vida de oração, ou seja, em Deus, de repente passou a ser na prosperidade, no sucesso aqui e agora, ou seja, no eu. E essa imagem aqui ilustra essa diferença de um jeito perfeito. De um lado está o pentecostalismo histórico, com valores como santidade e perseverança, mesmo no sofrimento. Do outro, o neopentecostalismo, onde a mensagem se concentra em resultados que a gente pode ver e pegar, sabe? Resultados imediatos, como prosperidade e sucesso. E essa mudança de foco nos leva direto para o nosso segundo ponto, que é, talvez, o mais importante de toda a nossa análise. Quem ou o que está no centro da fé? A resposta para essa pergunta, olha, ela define absolutamente tudo. Olha só que interessante essa tabela. Ela coloca lado a lado dois modelos que são o oposto um do outro. De um lado, temos o cristianismo cristocêntrico, onde o alvo é a glória de Deus, a base é a graça e a mensagem é o evangelho da cruz. Agora, do outro lado, tem o modelo antropocêntrico, que, como o nome já diz, é centrado no ser humano. Aqui o foco muda completamente. Passa a ser o sucesso, os sonhos da pessoa e a relação com Deus vira uma espécie de barganha, de utilitarismo, pregando um evangelho de resultados. A declaração do apóstolo Paulo aqui é um soco no estômago desse modelo centrado no eu. A mensagem dele não era sobre os sonhos dos coríntios ou sobre o sucesso deles. Era uma coisa só: Jesus Cristo e ele crucificado. Ponto final. Com essa mudança de centro, é natural que a própria definição de fé seja alterada. Então vamos ver agora como a fé deixa de ser um ato de confiança para se tornar uma espécie de mecanismo de transação. A lógica dessa barganha espiritual geralmente funciona assim em 3 passos. Primeiro, a pessoa é instruída a fazer alguma coisa, tipo uma oferta, participar de uma campanha. Segundo, essa ação é vendida como um investimento espiritual. E terceiro, a consequência é que Deus se tornaria, entre muitas aspas, obrigado a responder com uma bênção material. Nesse modelo, a fé deixa de ser confiança e vira uma ferramenta para conseguir o que se quer. Agora olha só o contraste direto que esse texto de Efésios nos dá. A Bíblia é clara: a salvação, o favor de Deus, não é resultado de obras ou de investimentos. É um dom, um presente de graça recebido pela fé. E o motivo é simples: é para que ninguém saia por aí batendo no peito, se orgulhando de ter conquistado a bênção. E é aqui que a coisa fica séria, porque essa abordagem de barganha traz consequências espirituais profundas e bem danosas. Ela pode gerar imaturidade, porque a fé fica dependente das circunstâncias. E o pior, cria um ciclo vicioso de culpa. Se a bênção não vem, a culpa é de quem? Da pessoa. E no fim das contas, isso diminui a soberania de Deus e, vamos ser sinceros, joga pela janela todo o princípio da graça. Tudo isso que a gente conversou nos leva a um conflito teológico gigantesco: a forma como o sofrimento e a vitória são vistos na vida cristã. O evangelho bíblico, o verdadeiro, ele é centrado na cruz. E o que isso significa na prática? Significa arrependimento, significa negar a si mesmo como Jesus ensinou, e significa perseverar nas provações, entendendo que elas produzem crescimento. O foco é sempre a transformação por dentro.
Já o evangelho de resultados, em contraste, ele basicamente troca a mensagem da cruz por um foco no triunfo imediato. O objetivo vira outro: é eliminar problemas, é garantir o bem-estar, é obter bênçãos através de campanhas. E muitas vezes, os milagres acabam servindo mais como um espetáculo do que qualquer outra coisa. Essa comparação aqui escancara o abismo que existe entre as duas visões. Duas teologias que olham para a mesma coisa, a adversidade, e chegam a conclusões totalmente opostas. Para uma, o sofrimento é uma ferramenta de Deus para o nosso crescimento, para outra é um sinal de fracasso, de falta de fé ou até de pecado. E esse versículo reforça isso de forma poderosa. O verdadeiro poder de Deus para o cristão não está no sucesso deste mundo, está na mensagem da cruz. Algo que o mundo olha e acha que é fraqueza, que é loucura. Ok, depois de ver todos esses contrastes, a pergunta que não quer calar é: como é que a gente identifica, na vida real, na prática, esses evangelhos tão diferentes? Com base em tudo que a gente analisou, dá para resumir os principais sinais de alerta. Fique de olho numa ênfase exagerada na prosperidade material. Observe se a fé é sempre apresentada como essa ferramenta de barganha. Veja se o culto parece mais centrado nos desejos humanos do que em Deus. Preste atenção se o sofrimento é sempre visto como algo a ser eliminado a qualquer custo. E o mais importante de tudo, note se a mensagem da cruz, do arrependimento, do negar a si mesmo, se ela fica em segundo plano. E aqui a gente chega no ponto central, na grande lição desta análise. A promessa da Bíblia não é uma vida sem problemas, é a presença de Cristo no meio deles. O objetivo final da nossa jornada não é o enriquecimento pessoal, é a transformação espiritual, é nos tornarmos a cada dia mais parecidos com Jesus. O aviso do apóstolo Paulo aos Gálatas não podia ser mais sério. Ele usa a palavra anátema, que é pesadíssima. Isso mostra o quanto é urgente e vital preservar a pureza do Evangelho. Não é um assunto secundário, é uma questão de importância eterna. E com isso, a gente encerra com uma reflexão que é para cada um de nós. Diante de tudo isso que foi exposto, a questão final é pessoal, é intransferível. A que evangelho nós temos respondido? Aquele que é centrado em Cristo e na sua glória, ou aquele que é centrado no eu e nos nossos desejos? A resposta a essa pergunta, bem, ela define o nosso caminho.